Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desmistificando o IFRS 17. Meu nome é William Moreira, sou professor do curso de especialização em atuária da COP UFRJ e professor do curso de graduação em Ciências Atuariais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Essa série de episódios tem por objetivo criar uma nova proposta para entendimento do IFRS 17, diferentemente da proposta tradicional, em que se foca única e exclusivamente no que está previsto dentro da norma, dentro do normativo, dentro do que está explicado. O objetivo aqui é a gente tratar todos os conceitos por trás do IFRS 17. Conceitos esses que são gerenciamento de risco, processo de precificação de contratos de seguro, cálculo de capital econômico, margem de risco, solvência, regulação. Todos esses processos a gente vai colocar dentro do conceito do IFRS 17, que é para isso que ele veio. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o que, na minha opinião, é a parte mais complexa e difícil de trabalhar, principalmente se você tem uma operação que vende muitos contratos de seguro de formas diferenciadas. É efetivamente a definição do contrato de seguro para fins da publicação. Na aula anterior, a gente tratou um pouco sobre o conceito, sobre o novo paradigma do IFRS 17, que tem a ver com o que eu chamei, que o IFRS 17 propôs ou reforçou, que é o regime de competência estocástica, e uma visão que vai sair da retrospectiva para a prospectiva, ou seja, o IFRS 17 está se preocupando em projeção de fluxos de caixa aleatório. Tá? Então, essa foi o objetivo da última aula, e hoje a gente vai entrar um pouco nessa especificidade do contrato de seguro. Bom, a proposta que a gente fez no último episódio é tratar o IFRS 17 sobre aspectos globais. Né? Vamos primeiro tentar formular algumas premissas balizadoras para identificar o IFRS 17. E o conceito de regime de competência estocástica é um conceito importante o entendimento, porque muda toda a visão tradicional do que é a contabilidade, principalmente do que é a contabilidade de seguros. Então, há uma revisão, principalmente quando a gente for ver métodos um pouco mais avançados, ainda tem um processo ainda de transição de métodos tradicionais, da contabilização das operações de seguro, para um processo do método IFRS 17 na sua globalidade, na sua toda a potencialidade. Então, eu criei várias provocações. O primeiro episódio, eu criei várias provocações de questões de desmistificação sobre a norma, tá? Provoquei. E agora, na segunda episódio, eu continuei a provocação. E nesse episódio, a gente vai tratar sobre aspectos mais focados ao contrato de seguro e vai dar uma viajadinha em torno da operação de seguros como um todo. Tá? Vamos mostrar o processo de decomposição do contrato, porque o IFRS exige identificar o risco de seguro de uma forma bem mais apropriada, não diria apropriada, criou uma metodologia para a identificação desse risco de seguro, tá? Mas ele quer focar em diferenciar o que está dentro de um contrato de seguros de operações que tem o risco de seguro, que tem serviços embutidos e pode ter serviços financeiros embutidos. Então, sempre que puder fazer esse tipo de decomposição, é importante. Então, por isso que eu entendo que é a parte mais complexa da implementação do IFRS 17, além de entender, obviamente, o conceito de regime de competência estocástica, o regime de prospectivo, isso também é complexo, mas do ponto de vista operacional, para começar a operacionalizar a norma, esse conceito de decomposição do contrato de seguro, das operações de seguro para fins da publicação, é complexo. Tem que olhar caso a caso, contrato a contrato. Tem contratos que você pode ter
riscos financeiros embutidos, mas está interlaçado e aí você não consegue decompor, e aí ele entra pelo... Nesse caso, ele vai entrar como publicação do IFRS 17. Mas há contratos que você pode decompor, que pode formular questões separadas e que você vai utilizar um ou outro normativo de publicação, que é o IFRS 9. Tá? Então é isso. Hoje a gente vai tratar especificamente das definições do contrato de seguro e para a próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a agregação, a definição de carteira de portfólios. Mas vamos começar pela definição do contrato de seguro. Bom, e aí? E aí o que a gente vai falar agora? Vamos falar então a definição formal do contrato de seguro. Essa definição que está prevista no normativo, tá? Antes de entrar, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos importantes sobre a operação de seguro, tá? Mas, antes de mais nada, é importante apresentar o que a norma define como um contrato de seguro. Bom, pela norma, o que é um contrato de seguro? Um contrato de seguro é um contrato no qual uma parte, o emissor, aceita um risco de seguro significativo da outra parte, o segurado. Tem que existir dentro desse contrato de seguro esse conceito de evento futuro incerto. Se um evento futuro incerto específico, o evento segurado, afeta negativamente o segurado, então ele tem o direito de obter uma compensação do emissor com base no contrato. Bom, 2 pontos importantes aqui. Eu diria que está até entre aspas aqui. O primeiro é risco de seguro significativo e o conceito de evento futuro incerto específico, definido no contrato. Tá? Esses 2 conceitos eles estão intimamente relacionados ao conceito que vem lá da teoria da utilidade de aversão ao risco. Historicamente, só existe o conceito de seguro em função da hipótese de aversão ao risco. Ou seja, tem um segurado que tem medo da perda de um determinado bem, de um determinado valor, ou da própria vida, e ele quer garantir condições monetárias, essa palavra monetária é importante, futura, incerta, para ficar mais tranquilo, vamos dizer assim. Então, ele tem um conceito de aversão ao risco. Dependendo do valor que alguém esteja querendo comprar esse risco dele, ele aceita ou não. Por outro lado, a seguradora tem também um conceito de aversão ao risco. Ela tem parâmetros que ela define que ela aceita ou não um determinado contrato de seguro. Tá? Então, quando casa as duas aversões ao risco, existe essa operação de seguro. Então, é importante focar que esse conceito de riscos de seguro significativo e evento futuro incerto específico que afeta negativamente o segurado está intrinsecamente associado a esse conceito que vem lá da teoria da utilidade de aversão ao risco. Bom, como eu falei, a seguradora ela tem aqui uma necessidade de estabelecer condições de contorno, condições necessárias para ela aceitar aquele tipo de risco. Tá? E existem 3 princípios fundamentais para balizar a seguradora da definição do que ela quer, de como ela vai avaliar a relação que ela quer fazer do contrato de seguro. Primeiro, são 3 princípios que são balizares para a operação de seguro. Tá? O primeiro é: riscos seguráveis deveriam ser subscritos de tal maneira que o prêmio e as condições prevenissem seleção contra a seguradora. Isso é o conceito de risco de seleção adversa, em que uma seguradora, ao estabelecer os seus critérios de aceitação, deve ser meticulosa para evitar uma injustiça entre os segurados, como o tratamento que esses segurados vão receber dentro da sua carteira. Tipo, a seguradora pode
fazer um contrato, um mesmo risco, que aparentemente tem um mesmo risco, vamos pegar aqui um exemplo, seguro de automóvel. Então, ela vai estabelecer vários critérios, vamos supor que um dos critérios de aceitação não prevê a diferenciação por bairro. Então, quando você coloca todo mundo nesse bolo e pensa, olha, a mesma pessoa, uma pessoa do sexo masculino, que tem o mesmo veículo, o mesmo carro, o que essa pessoa, se ela vai ter o mesmo preço, porque a seguradora, dentro dos seus critérios de aceitação e gerenciamento, não previu essa diferenciação por bairro. Poderia ter um bairro que, de repente, ela aceitasse em certas condições, por exemplo, e outro bairro em outras condições. Se ela não previu isso dentro das condições de seleção, o segurado pode estar sendo mal posicionado e ele pode buscar em outra empresa uma condição melhor, um serviço melhor, um preço melhor, qualquer outra coisa que ele, nesta empresa, pelo fato de não ter tido essa diferenciação, ele está se sentindo injustiçado, vamos colocar assim. E aí ele vai buscar uma condição melhor em outra empresa. E o que está acontecendo? Esse segurado poderia ser um bom risco. E aí ela criou uma condição de contorno em que está aceitando riscos ruins. Nessa condição de contorno em que ela está aceitando riscos ruins, os riscos bons vão saindo dessa carteira e ela vai mantendo só os riscos ruins. Então, esse é o conceito de seleção adversa. Regulação do sinistro. A regulação do sinistro deve ser feita de maneira firme e justa. Ora, o processo de precificação, que vai estar intimamente relacionado com o IFRS 17, tem vários aspectos envolvidos, inclusive questões estratégicas da empresa. Tá? Mas uma coisa que não deixa negar é que o sinistro é um insumo importante na formação do custo daquela operação. E se o processo de regulação desse sinistro for insuficiente, for de forma leniente, sem se preocupar, sem metodologicamente se preocupar com questões de estimativa, de processos, de alçadas, questões importantes dentro da liquidação desse sinistro, de revisão do contrato está bem claro, as condições estão bem claras, para que essa regulação seja feita de forma direta, objetiva, com menos incerteza possível. Então, isso vai gerar um insumo ruim para a definição do custo dessa operação. E aí, você, dentro do processo de precificação, você pode ter um problema de prêmio justo, que é o que a gente vai falar no terceiro princípio. Tá? Então, a regulação do sinistro ela deve ser feita de forma justa. Vamos dar um exemplo assim desse processo de regulação. Vamos supor um seguro de automóvel em que o cidadão lá bateu com o veículo. A primeira atitude desse segurado é ligar lá ou entrar pelo cadastro da empresa pelo aplicativo móvel ou ligar, qualquer forma de acesso à empresa para avisar essa ocorrência desse sinistro. Pronto, daí, neste momento, marcou-se uma posição da ocorrência do sinistro. Então, avisou, a competência já foi dada, tá? E aí, a partir dessa ocorrência, a seguradora começa o processo de regulação desse sinistro. Tá? O primeiro passo, a maioria dos casos, a seguradora informa uma lista de lugares em que o segurado vai levar o veículo, se for possível levar, ou vai pedir um guincho para ser levado, mas vamos colocar que ele vai levar o veículo no centro automotivo da seguradora, credenciado da seguradora, chega lá, informa o número que é dado, o regulador, a pessoa que está lá, tira a foto, e tem um sisteminha, vai colocando as fotos, vai colocando mais ou menos. Aí o sisteminha, se for bem feito, já vai automaticamente gerando um custo estimado para aquele sinistro. Gerou esse custo estimado para aquele sinistro, o carro fica lá no centro automotivo, é levado a um mecânico credenciado da empresa,
o mecânico faz uma segunda avaliação, tá? Começa o processo de recuperação daquele sinistro, e o mecânico começa uma segunda avaliação. Nessa segunda avaliação, ela detecta que houve um problema na balança, que não foi inicialmente detectado naquela colisão, no primeiro processo, e faz um ajuste nesse sinistro. E assim vai até a finalização do conserto, ou a troca do conserto, se caso der uma avaria de perda total, troca do bem, pagamento do bem, e a seguradora finaliza esse processo de liquidação. Então, dentro desses passos, vai existir várias situações que necessitam ser estimadas. Esse processo de avaliação, para finalizar esse raciocínio, ele é constante, ajustado, ele periodicamente ajustado, ele pode levar até 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependendo da gravidade, da complexidade do processo de avaliação. Até mais tempo, claro, evidente. Tem ramos que é até bem mais tempo. Eu não gosto de falar a palavra ramo. Tem produtos que levam até mais tempo. Tá? E o último princípio é o prêmio justo. A seguradora deve fixar prêmios que sejam adequados e razoáveis entre os segurados. Bom, isso é uma relação direta do que eu falei em todos. Os princípios meio que se combinam entre si. O primeiro princípio, ele fala de uma forma geral sobre as condições e os preços. O segundo princípio fala sobre os insumos, como sobre o insumo sinistro deve ser tratado. Para quê? Para que no último princípio você tenha o conceito de prêmio justo, tá? Para evitar, inclusive, a questão da seleção adversa. Olha como a coisa se amarra. Como eu já falei, a coisa se amarra. Tá bom? Então, esses 3 princípios, eles são os balizadores dessa operação de seguro, que é o foco do IFRS 17. Tá? Então, tudo que a gente vai falar agora vai estar associado a essa situação. Bom, agora vamos falar sobre o conceito do risco de seguro, que a gente já falou mais ou menos aqui, tá? Mas o seguro tem por objetivo a proteção contra perdas financeiras oriundas de um evento aleatório. A perda deve ser fortuita. Só é passível de seguro eventos aleatórios que podem ser medidos em termos monetários. Na verdade, a gente está falando num conceito, ou seja, o seguro ele está intrinsecamente relacionado a um conceito de risco puro, não risco financeiro. O que é o conceito de risco puro? Risco em cima de um determinado bem, de uma pessoa, uma colisão no seguro de automóvel, um dano elétrico, um incêndio numa residência, um roubo no seguro de veículo, uma invalidez de uma pessoa, um acidente de trabalho, tá? Isso do ponto de vista de seguro. A necessidade de fazer uma operação, uma internação num plano de saúde. Tá? Então, tudo isso é o conceito de risco puro. E mais, esse conceito tem que ser mensurável em termos monetários. Só existe a operação de seguro porque há necessidade de mensurar em termos monetários. Por quê? Porque do ponto de vista econômico, que a gente falou, lá da teoria da utilidade, lá do histórico da operação de seguro, o seguro ele nasceu com essa filosofia de suprir uma necessidade monetária de alguém em cima de um risco puro. Bom? Qual é a contraposição do risco de seguro? É o risco financeiro. O risco de uma possível... O IFRS 17 ele não é específico em relação à definição do risco financeiro. Por quê? Porque você já tem um normativo específico para a definição do risco financeiro, que é o IFRS 9. Então, para colocar em termos, o IFRS 9 para a contabilidade brasileira é conhecido como CPC 32 e o IFRS 17 para a contabilidade brasileira é conhecido como CPC 50. Então, esses 2 instrumentos balizam essas 2 operações. Então,
A definição do risco financeiro, ela está lá no IFRS 9. E a definição do risco de seguro está aqui, está sendo especificada no IFRS 17. Mesmo assim, o IFRS 17, em alguns momentos da norma, cita explicitamente o conceito ou exclui o conceito de risco financeiro, que é qual? É esse aqui. O risco de uma possível mudança futura em uma ou mais taxas de juros específicas, preços de instrumentos financeiros, preços de commodities, taxas de câmbio, índices de preços ou taxas, classificação ou índice de crédito ou outra variável, desde que, no caso de uma variável não financeira, essa variável não seja específica a uma parte do contrato. Em linhas gerais, o que significa? O risco financeiro está associado a variáveis econômicas financeiras. Taxa de juros, inflação, tá? Operações clássicas do mercado financeiro, como opções, contratos a termos, futuro, derivativos, de uma forma geral. Tudo que está associado a variáveis financeiras é segmentado à parte como risco financeiro e é tratado especificamente no IFRS 9. Bom, aí tem a questão da separação dos componentes. Existem alguns contratos de seguro que estão intrinsecamente relacionados com situações financeiras. Mas o que é importante é que o IFRS 17 exige essa separação e exige que a contabilização, os fluxos de caixa que vão ser considerados para fins de métrica, sejam observados essa separação dos componentes. O que é? Um contrato de seguro pode conter um ou mais componentes que estariam dentro do alcance de outra norma se fossem contratos separados. Por exemplo, um contrato de seguro pode incluir um componente de investimento ou um componente para serviços que não sejam serviços de contrato de seguro ou ambos. Então, o que o IFRS preconiza? Bom, existem normativos específicos, por exemplo, o IFRS 9, que trata das operações, do risco financeiro. Então, a quantificação tem que observar as regras daquele normativo e não do normativo do IFRS 17. Então, sempre que você puder diferenciar essa situação, você tem que tratar dentro do normativo específico, inclusive de serviços, que é o IFRS 15, se não me engano. Componentes de serviços. Por isso que essa parte é a parte mais, na minha opinião, a parte mais complexa. Porque você tem que ler os contratos. Você pode ter um conjunto de cláusulas contratuais que definem aspectos gerais do contrato. Você pode ter um conjunto de normas contratuais que especifica essas condições gerais. E você pode ter um conjunto de cláusulas específicas que especifica ainda mais. Então, quando você pega um contrato como todo, você tem que entender a operação daquele contrato para você dizer, olha, isso aqui é um risco de seguro. Então, esse fluxo de caixa associado a essa separação de componentes, a essa separação, ela é orientada para essa norma e não para o IFRS 17, se ele for separável, tá? Então, é isso que preconiza o IFRS 17, essa separação dos componentes, para quê? Para que cada componente que faz parte daquele contrato seja tratado pela norma específica. Ou risco de financeiro, ou serviço, ou risco de seguro. E aí, vamos lá. O conceito do risco financeiro, aquilo que eu acabei de comentar. A entidade aplicará a IFRS 9 para determinar se existe um derivativo embutido a ser separado e, se houver, como contabilizar esse derivativo. Risco de seguro. A entidade separará de um contrato de seguro principal um componente de investimento se e somente se esse componente de investimento for distinto, ele não tiver essa palavra distinto é importante esclarecer.
a entidade aplicará a IFRS 9 para contabilizar o componente de investimento separado, a menos que seja um contrato de investimento com características de participação discricionária no alcance do IFRS 17. Bom, tem várias coisas aqui nessas duas definições. Bom, a primeira clássica é, olha, se você conseguir identificar um componente bem definido, a palavra distinta, pode pensar, que você consegue desagregar tranquilamente do contrato de seguro, ele vai para o IFRS 9. Se existe uma relação, que aí é a inter-relação de dependência intrínseca entre esses contratos, entre esses riscos, ele é contabilizado como um contrato de seguro, independente de ser uma operação parecida com um derivativo embutido. Bom, o que é esse conceito de derivativo embutido? É, por exemplo, a dar alguma garantia na operação. Vou dar um exemplo aqui. Os produtos de acumulação da família PVGBL. Esses produtos de acumulação, ele possui, dentro do período da concessão do benefício, um derivativo embutido, que é o qual? Por exemplo, a taxa de juros. Alguns produtos antigamente definiam uma taxa mínima de rentabilidade que deveria ser garantida lá no período de concessão do benefício. Durante um certo período, que eu digo de acumulação, você vai contribuindo com um fundo, tá? E você vai acumulando um montante associado à rentabilidade daquele fundo. Tem vários tipos de fundo, de várias rentabilidades, dependendo da característica do apetite de risco de cada um. Tá? Mas, durante a concessão do benefício, se reverter para uma reserva que a gente chama de benefícios concedidos, essa provisão vai garantir o que está definido no contrato inicialmente feito. Pode ser um índice de inflação, por exemplo, IGPM, IPCA, normalmente tem até TR, que não é nem índice de inflação, mas tem produtos até com TR. Mas 99% é IPCA ou é IGPM, tá? Mais uma taxa de juros embutido. Pode ser um juros de 2%, 3%, 5%. Quer dizer o seguinte, independente da rentabilidade que der no período de concessão do benefício, você ganha essa garantia de inflação e IPCA. Isso é considerado um derivativo embutido. Isso só aparece no período de concessão do benefício. Mas ele é intrinsecamente ligado ao contrato, principalmente se a operação tiver variáveis atuariais, tipo renda vitalícia, até renda temporária, mas que tenha uma relação de se morte ou sobrevivência, ou invalidez, qualquer decremento do risco puro. E aí, o conceito, a quantificação, o custeio dessa operação, intrinsecamente está os dois fatores, tanto a taxa de juros quanto o decremento de morte. E aí se contabiliza como IFRS 17. No período de acumulação, você não tem essa relação atuarial, e aí sim seria, por exemplo, a contabilização pelo IFRS 9. Tá? E aí eu já falei um pouquinho sobre o conceito dessa inter-relação. Isso é só para dar um fechamento, entender esse conceito, essa inter-relação por trás dessa operação de seguro. As variáveis, o risco puro do seguro para o risco financeiro, por exemplo, se existe uma relação de dependência muito forte entre eles, você deve considerar a delta do IFRS 17. Se eles forem independentes, aí sim, você coloca, contabiliza a parte do risco puro de seguro no IFRS 17 e a parte do risco financeiro lá pelo IFRS 9. Então, essa inter-relação é o fator preponderante para definir essa separação dos componentes. E aí sim, a partir disso, por isso que é importante esse conceito de contrato, entender esse conceito de contrato de seguro para poder entender como esses fluxos de pagamento eles vão ser alocados à operação de seguro,
de seguro para fins de contabilização pelo IFRS 17. Bom, e com isso a gente finaliza hoje esse episódio. O objetivo foi único e exclusivamente tratar sobre o conceito da operação do contrato de seguro, tá? E existem centenas de exemplos que tem que ser tratado no caso a caso. Então, se alguém trabalha, pega lá uma apólice e dá uma olhada no contrato, nas condições, tenta, isso é um bom exercício. Tenta identificar o risco. Normalmente, uma apólice de seguro tem uma condição que a gente chama de condição geral, em que exige essa definição do contrato, o risco coberto e risco excluído, as condições, tudo aquelas condições que está lá no princípio 1, e tem cláusulas excluídas. Alguns casos específicos aí que surge a maior dificuldade, aparecem cláusulas especiais, que altera cláusulas da condição geral, ou cláusulas específicas, que pode alterar cláusulas das condições gerais ou da condição. E aí sim, isso é o critério de você criar os compartilhamentos e criar seus processos de contratação. E essa é a parte mais complexa, na minha opinião, da identificação. Geralmente, quando uma empresa tem uma certa dificuldade com o IFRS 17, além da dificuldade do entendimento matemático, estatístico, do conceito de regime de competência estocástica, é isso, é a parte operacional. É tão confuso que ela não consegue identificar esses componentes dentro da operação. Tá bom? Mas, por hoje, a gente fica por aqui. Agradeço. Mais uma vez, eu não pedi lá no início, esqueci de falar lá no início do vídeo, mas falo agora. Esses aí são as minhas redes sociais. No YouTube, WM Risk Mind, onde eu estou publicando esses vídeos. Tem lá no LinkedIn principalmente, o William Atuário. E tem o site que provavelmente ainda... Não vou, semana passada eu falei que iria publicar agora, mas essa semana eu não estou falando não. Mas o Desmistificando IFRS17.com.br, que vai ser algumas novidades, alguns eventos, alguns webinários que a gente está criando e a gente vai publicar por meio dessa página. Tá? Mas por hoje vamos ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o conceito de agregação de risco de portfólios. Depois que você identifica as operações, você tem um processo de agregação. E é isso que a gente vai tratar no próximo vídeo. Para todos, muito obrigado, um bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? E até o próximo vídeo.